Como segundo exercício do trabalho 6 do professor Paiva, eu estou trazendo aqui outra questão bem clássica, além do looping, né? Que seria a questão de algum corpo descolando de uma calota esférica, né? Esse tipo de exercício ele é bem frequente, por exemplo, em concursos militares, em algumas outras provas, e muitas vezes esse problema ele pede, né, o ângulo em que esse corpo, que inicialmente está aqui no topo da calota esférica, ele perde contato, né? Eu trouxe uma variação desse exercício e, enfim, o enunciado diz o seguinte: na figura a seguir é mostrado o instante em que uma moeda é solta no topo de uma calota esférica fixa e lisa. Novamente, né, a gente tem variações desses exercícios, às vezes uma calota que não está fixa, às vezes algum atrito, mas eu vou pegar o caso mais simples. Ele pede então em que altura em relação ao solo essa moeda ela perde contato. Né? Então ele não está pedindo o ângulo, ele na verdade está pedindo a altura. Enfim, a gente tem uma moeda aqui, ele está bem em cima da calota esférica. Por qualquer razão, ele começa a se movimentar para o lado, pode ser, por exemplo, alguém comunicando uma força, né? E em algum momento ele vai descolar, por exemplo, aqui, né? Então, vamos fazer aqui um esquema um pouco mais organizado. E a gente vai ter isso aqui, né? Vamos supor que aqui é o plano horizontal de referência, né? Então, a gente tem aqui uma velocidade, a moeda, originalmente aqui, né? A gente vai dizer que essa moeda vai perder o contato exatamente nesse ponto aqui. Tá, peraí. A gente vai falar que essa moeda vai perder o contato exatamente nesse ponto aqui. E ele quer saber justamente, então, essa altura aqui. Em que altura H essa que vai perder o contato, certo? Eu vou então dizer que esse ângulo genérico aqui é o ângulo θ, tá? Esse ângulo, digamos assim, é notável, mas a gente vai chamar de θ. E a gente vai fazer o seguinte: se esse raio aqui ele é R, a gente tem então que este ponto daqui vai ser R cosseno θ, certo? E se essa altura aqui do ponto A seria uma altura R em relação ao nosso plano horizontal de referência, a gente vai ter que esse ponto daqui, essa distância aqui, que a gente vai chamar de HA, é na verdade R menos R cosseno θ, que pode ser simplificado para R vezes 1 menos o cosseno de θ. É interessante a gente fazer... Por que a gente está achando essa altura HA em relação a essa altura H? Porque é interessante, por exemplo, é interessante saber, né, que o plano horizontal, na verdade, ele é arbitrário. A gente pode estabelecer qualquer ponto do nosso exercício como plano horizontal. Enfim, a gente agora vai fazer a conservação da energia mecânica e eu vou tomar agora a energia mecânica em A sendo conservada para a energia mecânica em B, né? Então, em A, como essa moeda é solta, a gente não vai ter nenhuma velocidade, ela estava parada, né? Então, a gente vai ter que em A temos uma energia potencial e em B a gente vai ter tanto uma energia cinética quanto uma energia potencial, certo? Então, já substituindo os termos, a gente vai ter que mgha vai ser igual a mvb quadrado sobre 2. E aí, de repente, pode se perguntar o espectador desse vídeo, por que eu não coloquei essa energia potencial em B? De fato, se eu estivesse tomando como plano horizontal esse aqui, o solo, né, digamos assim, esse meio da circunferência, de fato eu deveria considerar. Só que agora, como o ponto horizontal de referência ele é arbitrário, eu posso colocar uma nova referência
aqui, e eu não preciso considerar, eu posso considerar então que B ele não tem energia potencial, né? Ele tem apenas a energia cinética. Então, a gente desenvolvendo isso daqui, vai encontrar aqui VB ao quadrado sobre 2, já simplificando, vai ficar GR vezes 1 menos o cosseno de θ. Tá? Bom, agora, né, mais uma vez vamos fazer aqui uma outra figura. No ponto B, a gente vai ter aqui o bloco, né? E vai estar atuando o que nele? A gente vai ter a força peso aqui, que eu vou chamar de FG. E aí, o que vai acontecer aqui? A gente pode, então, decompor essa força FG, e a gente vai ter que esse ângulo aqui, ele é o ângulo θ, certo? É o ângulo θ. Como a gente está trabalhando com um corpo numa superfície esférica, é interessante fazer, por exemplo, essa decomposição radial, né? Então, a gente vai ter aqui, substituindo, se FG está aqui, que seria o peso do bloquinho, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o FG cosseno θ, nessa direção radial, e a gente vai ter aqui, nessa direção tangencial, o FG, que seria o peso, seno de θ. Tá? A resultante centrípeta, então, vai ser o quê? Que FG cosseno θ, eu posso tirar esse FG, já colocar MG, cosseno θ, vai ser igual a massa vezes o VB ao quadrado sobre o raio R. Cortando a massa, então, a gente vai ter que o VB ao quadrado é igual ao GR cosseno θ. Tá? Se eu substituir, então, essa expressão de VB nessa expressão que a gente tinha encontrado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que GR vezes 1 menos o cosseno de θ é igual a GR cosseno de θ sobre 2. Tá? E aí, cortando o GR, a gente vai ter o quê? Que o cosseno de θ vai ser igual a 2/3, né? Se a questão tivesse pedido θ, o que muitas vezes acontece nesse tipo de problema, o ângulo de descolamento do corpo na calota esférica, a gente poderia falar que θ é igual a arco cosseno de 2/3. Porém, ele pediu a altura. Então, a gente vai ter o quê? Que o HA, na verdade, ele vai ser... não, desculpa, não é o H, é o próprio H. É igual ao R vezes o cosseno de θ, que é igual a 2/3, então a resposta é 2/3 de R.